vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo, Senhor. Eu te amo. Nós queremos em Ti, Jesus. Enche cada coração com Teu amor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle sempre está na palma de Suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle sempre está na palma de Suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da videira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, Eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Glória a Deus. Opa! Eu gostaria que você abrisse a sua palavra em 2 Coríntios, capítulo 9. Segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você repetisse aí na sua versão o versículo 8, que fala assim: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda graça, fale aí, toda graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Glória a Deus. Eu não sei você, de repente eu não tenho tudo que eu queira, mas o Senhor nos abençoa quando nós cumprimos a palavra dele. Mas eu tenho aquilo que me é necessário. E o Senhor, ele é maravilhoso em nos mimar. Então eu queria que você viesse hoje trazer o seu dízimo, porque o dízimo, nós estamos cumprindo aquilo, uma lei, né? Uma ordenança dele que nos traz bênção. É devolver ao Senhor, né? Dar a Ele aquilo que pertence a Ele. E você que tem um coração ofertante, que você possa vir ofertar na casa do Senhor. Essas ofertas, elas vão para as missões, elas vão para o centro de recuperações, juntamente com os dízimos. Então você, essa noite, você é livre nessa casa para trazer a sua oferta e o seu dízimo. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Estendesse as mãos em direção ao gasofilácio e nós pudéssemos estar agradecendo ao Senhor. Pai eterno, nós somos gratos essa noite, primeiro por estarmos aqui, porque o Senhor nos dá essa graça de estarmos aqui. Obrigada, Senhor, porque o Senhor vem sobre a nossa casa, a nossa vida, e o Senhor vem nos dando todas as coisas. Obrigada, Senhor, por podermos estarmos aqui e devolver ao Senhor
o dízimo, ofertar na sua casa. Te pedimos, ó Pai, que abençoe grandemente a nossa igreja, aqueles que aqui não estão, mas estão em casa. Abençoa, Senhor, o pastor dessa casa. Abençoa, Senhor, a liderança da tua igreja, da tua casa, Senhor, para que possa administrar da melhor maneira, administrar conforme a tua boa, agradável e perfeita vontade, tudo aquilo que o Senhor permitir adentrar, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz aqui hoje? Glória a Deus. Quem está nos visitando pela primeira vez, segunda vez? Alguém pode... Tem algum visitante? Amém, aleluia. Então somos todos de casa, glória a Deus. Eu queria que você prestasse atenção num vídeo em que nós vamos passar. É um convite. Esses são os lugares que a Igreja Nova Aliança tem igrejas, trabalha com missões. Igreja Nova Aliança de Palmas. Vai ser um tempo maravilhoso. Eu quero pedir para você que você coloque uma roupa representando alguma nação, para a gente poder estar junto, orar e clamar pelas nações. Vai ser um culto maravilhoso. Domingo, dia 27, eu vejo você aí. Aleluia! Glória a Deus! Pode acender. Esse é o missionário Luciano. É um dos missionários que a nossa igreja aqui ajuda a manter lá na Polônia. A Polônia é um país em que não tem igreja evangélica. Estamos começando o trabalho lá, né? E ele vai estar aqui no próximo domingo, já vai estar conosco desde o sábado. E você é convidado, como ele falou, queremos fazer uma festa no domingo. Então, se você tem as bandeiras aí, tem algumas pessoas que já oram por aqueles países. Então, se você quiser vir caracterizado com aquele país, que Deus queima o seu coração, venha que nós queremos fazer uma festa maravilhosa, primeiramente para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar o pastor. Você pode estender sua mão aqui em direção ao pastor, vamos orar. Senhor, meu Deus, nessa hora nós queremos te agradecer, Senhor, pelo pastor dessa casa, da tua igreja. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo meu esposo, porque ele é, em primeiro lugar, Senhor, um homem íntegro. Senhor, meu Deus, eu quero te pedir que o Senhor venha com graça e misericórdia nessa noite. Senhor, que ele apenas seja uma ferramenta de fácil manejo nas tuas mãos, na mão, Senhor, do oleiro, e que ele venha nos trazer uma palavra direcionada dos céus. Senhor, guarda ele de todo mal, no nome poderoso de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus pela nossa vida. Luciano é um guerreiro, já conhecido há muito tempo, já desde os tempos aí de EFOL, 2012, e se disponibilizou a aprender a falar a língua polonesa, para estar lá abrindo a Igreja Nova Aliança. Ele, a missionária Joana e outros missionários lá. E, irmãos, talvez nós nunca vamos na Polônia, mas quando nós chegarmos diante de Deus, nós vamos ver que a nossa contribuição, aquilo que você colocou hoje aqui, chegou lá. Todo mês chega lá para Ele.
E toda vez que melhora a condição financeira aqui, melhora lá para eles também. Sabe? Todos os meses vai para a África. Na Polônia são 3 missionários que a gente ajuda. E na África também. Vários lugares. Então aquilo que Deus coloca nas nossas mãos chega também às nações. Amém? Eu quero nessa noite chamar um irmão aqui, o nosso irmão Jânio. É um homem, pode vir, Jânio. É um homem que se converteu há pouco tempo. E Deus tem feito grandes coisas na casa dele. Onde Jesus entra, tudo muda. Diga comigo, onde Jesus entra, tudo muda. Se você deixar Jesus entrar na sua casa, Ele muda a sua casa. Se você deixar Ele entrar no seu coração, Ele muda você. Muda e muda por completo. Precisa deixar Jesus entrar. Então o Jânio, a história dele é um pouquinho parecida com a minha história de vida no mundo. E o Jânio se tornou um amigo, irmão do Francisco. Esposa dele, cadê a esposa? A esposa acabou de ir para o banheiro, foi chorar. Pode chorar, Néia, não tem problema não. Então o Francisco vai falar um pouquinho da vida dele hoje, quem era e quem ele tem se tornado em Jesus. Amém? Se tremer um pouquinho não tem problema, porque até eu tremo, tá bom? Fique tranquilo, essas pessoas que estão aí já não são seus irmãos, né? Até há pouco tempo atrás não era, mas devido ao que você deixou Jesus fazer no seu coração, hoje nós somos uma família. Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Aqui tem alguns irmãos que já me conhecem, para quem não me conhece, meu nome é Jânio. E eu estou aqui nessa noite, meus irmãos, para contar de onde Deus me tirou, de onde eu estou hoje, e o que Deus tem feito na minha vida. Meus irmãos, eu andava no caminho da escuridão, pelas trevas, na noite, nas noitadas, nos bares. Enganava minha família, enganei meus pais, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Eu era um mentiroso, vivia de enganar um e outro. Mas quando eu conheci Jesus, tudo mudou na minha vida. Para a honra e glória do Senhor. E hoje eu não deixo de andar nessa luz que clareia meus passos, a minha vida hoje. E é maravilhoso demais, é uma coisa incomparável a nada que existe nesse mundo, para quem não vive nela. E eu só tenho a dizer hoje que sou grato muito ao Senhor por ter me tirado do mundo de engano, de prostituição. Eu me prostituía, eu mentia para minha esposa, saía para alguns lugares. Na verdade eu ia para outros, falava para ela que ia para outros lugares, mas na verdade para outros, bem feios. E me arrependi. Pedi perdão para ela, para a honra e glória do Senhor. Deus me deu essa coragem, mas porque eu entendi que o caminho que eu estava indo não me levava a nada, a não ser para o inferno, para onde Satanás queria que eu fosse, mas Jesus é maior de qualquer coisa que possamos conhecer. E Deus me libertou, meus irmãos. No dia que eu me converti, eu tive uma perca muito grande de um colega meu, um amigo.
A gente passou o dia todo tomando umas junto na casa dele. E no final da tarde, lá para as 5 horas, 6 horas da tarde, ele me convidou, me chamou da casa dele que a gente estava, para ir num certo lugar, tomar mais umas e assistir um jogo. Nesse dia tinha um jogo de futebol. E a gente estava mais ou menos uns 10 amigos nesse dia, junto na casa dele, assando carne, tomando uma. E foi no fim da tarde, 5 para 5h30, mais ou menos, ele me convidou. Eu falei, Jânio, aí os colegas nossos já tinham ido embora, a maioria, só ficou eu e ele juntos. E logo após ele me convidou, Jânio, vamos sair, vamos tomar um ali no posto aqui em cima, que é um posto aqui na saída para Aparecida do Rio Negro. E eu respondi para ele, falei, não, mas daqui não tá bom, cara, na sua casa. Ele falou, não, mas vamos lá, vamos tomar mais uma. E aí ficou mais nesse meio termo aí, ficou mais dois colegas juntos. Eu falei, não, tu vai para onde? Ele falou, eu vou aqui no posto. Eu falei, então sobe lá que daqui 5 minutinhos eu subo lá para a gente tomar mais uma, mas eu vou para casa. E nisso ele subiu, ele deixou a gente lá na casa dele, já estava todo mundo saindo, se despedindo, e ele subiu para o posto de gasolina. E eu demorei com 2 ou 3 colegas que ficamos na casa dele, fomos se despedindo, eu falei, rapaz, eu estou indo embora, o Balinha já foi, que era o nome dele, chamava-se por Clóvis, o nome mais conhecido por Balinha. E aí ele saiu e eu falei, vai indo que daqui uns 5, 10 minutinhos eu estou lá, que a gente estava jogando sinuca, mais 3 colegas, e nisso ele saiu. E quando ele saiu, e logo eu peguei minha moto e falei, falei, rapaz, eu acho que eu vou para casa, falei para os outros colegas meus. Aí subi para ir para minha casa. Eu saí da casa dele, contornei para ir para minha casa, que fica na saída da casa dele à esquerda minha, e uma saída para vir para a rua ficava à direita. E aí eu desci para vir para casa, normalmente. Subi mais ou menos 2 quilômetros. Eu senti algo diferente assim. Eu falei, rapaz, eu acho que eu vou voltar lá, tomar mais uma para mim ir para casa. Esse dia tinha um jogo do Flamengo, dia 3 de novembro de 2019. E aí voltei, deixei o caminho da minha casa, voltei para trás. E ao chegar ali de frente ao posto, naquelas encruzilhadas ali quando eu me deparei, que eu olhei para frente, o corpo dele já estava coberto. Isso num intervalo de 10 minutos no máximo, meus irmãos. E nesse dia eu entendi que Deus queria fazer algo na minha vida. Eu tive o entendimento que Deus queria, porque era para mim estar junto com Ele. Eu creio, sempre eu tive fé, creio que Deus me deu um livramento grande naquele dia. Porque a gente andava junto, muito junto. Ou era para eu ter morrido naquele dia, ou sozinho, ou ter morrido com ele, alguma coisa. Eu sei que eu senti e algo me desviou, não permitisse. Deus não permitiu que eu saísse junto com ele. E no intervalo de uns 10 minutos, eu subi para ele e me deparei com essa situação. Ele morto, caído, já estava coberto, a polícia já estava lá, já tinha um carro, foi tão rápido. Já tinha coberto o corpo dele com pano. E eu larguei minha moto num canto lá na estrada e saí desesperado. Logo eu conheci a moto que era dele. Eu vi a primeira moto dele, eu conheci, já veio forte. Falei, é a moto do Balinha. Falei, não acreditei, eu fiquei desesperado. O carro pegou ele, o carro vinha de sentido aqueles banhos ali do Machado, e ele estava para entrar ali para ir para o posto. E o carro pegou ele e jogou ele mais ou menos 30, 40 metros. E ele já caiu morto já. Então eu creio que Deus me deu o livramento nesse dia. Eu senti que Deus tinha algo para a minha vida. Porque Deus não permitiu que eu estivesse com ele naquele momento. E hoje eu sinto muita saudade, falta dele, porque só Deus sabe de todas as coisas.
Mas eu sabia o mundo que ele vivia, porque era o mesmo mundo que eu vivia. Era um mundo de engano, de prostituição, de coisas erradas, de trair a minha esposa. E eu conheci o mundo que ele vivia. Então eu sinto muito por isso hoje. E Deus tem misericórdia da vida dele. E um dia eu estava... E aí passando tudo isso no domingo, eu não era de muito vir para a igreja. Eu lembro que a minha esposa já buscava, já caminhava, e ela me chamava, me convidava, vamos para a igreja. Eu falei, não, hoje eu não vou não. Às vezes, dava vontade, mas algo me impedia. E uma, duas vezes, eu lembro que, se eu não me engano, na segunda vez que eu tive aqui na Nova Aliança, que foi no dia 3 de novembro, eu estava sentado, o pastor ministrando uma palavra. E aquelas palavras que o nosso pastor Lucas estava ministrando nessa noite tocou muito meu coração. E aquilo eu fiquei sentido. E eu sentado do lado da minha esposa, eu olhei para ela e falei, é hoje, amor. Não tem como. Eu falei, é hoje, não tem como eu fugir mais. Deus está me chamando, Deus me quer. Deus quer me usar. E eu levantei, vim na frente e aceitei Jesus. Meus irmãos, foi coisa maravilhosa nesse dia. Mas eu entendi tudo na palavra que nosso pastor pregava nessa noite. Eu entendi. E abre a sua Bíblia lá em João 8, capítulo 8, versículo 12. Amém, irmãos? Onde Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Da vida eterna. Essa palavra, eu entendi tudo. É uma das palavras que eu falei, eu preciso dessa luz na minha vida, porque onde eu ando não tem luz, não tem essa luz. E eu quero conhecer essa luz. E aceitei Jesus na minha vida, e hoje eu posso dizer o que é essa luz, meus irmãos. É uma luz maravilhosa. Eu era um cara muito imprudente e insensato aos olhos de Deus. Lá em Mateus 7, capítulo 7, versículo 24, diz o Senhor, portanto, ouve estas minhas palavras e as Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E hoje, meus irmãos, o que eu tenho para dizer para vocês é porque hoje eu posso dizer que a minha casa foi construída sobre a rocha para honra e glória do Senhor. Hoje eu vivo, eu tenho vida. E o que eu estava perdendo, meus irmãos, eu achava que eu amava a minha família, meus irmãos, a minha esposa, a minha filha, os meus filhos, mas eu não amava. Era uma coisa que só hoje eu entendo o que é o amor, porque eu conheço o Senhor Jesus. E no encontro, se não me engano, dia 7, foi, pastor? Dia 7 de novembro de 2019, eu já me convertido,
fui convidado para o encontro, já tinha sido convidado várias vezes. Eu falei, não, dessa não, na outra eu vou. E nesse deu certo. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu aceitei e fui para esse encontro. E ao sair daqui, eu fiz um pedido para o Senhor, que o Senhor tirasse de mim tudo que não era dele, e que viesse sobre a minha vida, ao eu sair daquele encontro, daquela chácara, somente o que fosse do Senhor na minha vida. Mas eu desejei isso de todo o meu coração, meus irmãos. E hoje eu posso dizer para vocês que eu tenho vida, porque o Senhor é misericordioso e teve misericórdia da minha vida. E eu saí daquela chácara, conforme eu tinha pedido para o Senhor. Falei, Senhor, me ajuda. Eu preciso da tua ajuda, Senhor. Sonda meu coração, a minha mente, o que eu estou desejando nessa noite, para que o Senhor possa fazer na minha vida. Que eu saia de lá novo. Que esse Jânio que está entrando nessa chácara nessa noite, não saia de lá, Senhor, igual o que está entrando. Para a honra e glória do Senhor, sair transformado, meus irmãos. Hoje eu posso dizer que eu sou digno do Senhor, ando nos caminhos do Senhor, eu temo ao Senhor Jesus na minha vida. E é maravilhoso. E eu quero dizer para você, meus irmãos, que você que anda no engano, você, minha irmã, que anda no engano, que deixe de andar no engano, meus irmãos. Você que traz sua esposa, que traz seu esposo, peça perdão para ele, peça perdão para ela. E você vai sentir, saber o que é o amor de Deus após isso acontecer na sua vida. Se arrependa dos seus pecados, porque o pecado nos leva para o inferno, meus irmãos. Peça ajuda a Deus, que Deus dará para você tudo que você desejar, que seja dele. Pois é, meus irmãos, e esse é E se for ficar aqui, ficaria a noite toda para contar muitas coisas que Deus já tem feito na minha vida. Mas o que eu tenho para dizer para você nessa noite é que você aceite Jesus como seu único Salvador na sua vida. Porque só Ele é capaz de tudo, de mudar a sua vida, de transformar a sua vida, meus irmãos. Eu posso dizer que eu fui liberto. Hoje eu sei o que é família, eu tenho amor pela minha família. Eu amo meus irmãos, a minha família. E sou grato por cada um de vocês da congregação Nova Alianças, meus irmãos que estivemos juntos no encontro. Obrigado por cada um de vocês. Porque se fosse sem vocês também não teria sido fácil. E obrigado, meus irmãos. Que o Senhor abençoe você, a cada um de vocês que está aqui nessa noite. Obrigado. Para a glória de Cristo Jesus. Aleluia. Fica aqui um pouquinho. Aleluia. Será que valeu a pena, pastor Clidenor, em 2014 abrir essa igreja? Valeu a pena e vai continuar valendo a pena. A igreja nasceu na casa do pastor Clidenor, numa varanda, né? Começou com a célula, tem crescido e para a glória de Deus já tem chegado em muitos lugares através das finanças. Irmãos, para um homem que há 10 meses atrás estava sentado numa mesa de bar e hoje está ministrando para você aqui, só Jesus para fazer isso, só Cristo Jesus. Você pode orar pela vida do Jânio? Vamos orar pela vida do Jânio? Você pode ficar de pé aí no seu lugar? Irmão, isso é maravilhoso demais. A igreja é a reconciliadora do homem com Deus. A igreja é a igreja que reconcilia. Irmãos, conversando com o Jânio e hoje, e nós estávamos lembrando quantos balinha, que era o nome do amigo dele, né? Pastor, quantos balinha tem por aí para nós ir atrás? Quantos balinhas tem por aí? Ele hoje conversando comigo disse, pastor, eu estou com uma saudade dele, mas não tem como mais ir até ele. Mas tem outros amigos que nós vamos atrás dele.
Irmãos, não tenha dúvida, o Jânio é um evangelista. É um evangelista. E hoje, Jânio, diante de Deus, eu como seu pastor e a igreja, lhe autoriza diante de Deus a ser um evangelista, a ser aquele que vai atrás, a ser aquele que vai... Você conhece os bêbados, os beberrões, você sabe onde eles frequentam, melhor do que nós. Então você pode ir atrás dele, começa a ir atrás deles. Nesses dias, começa a ministrar isso para eles. Comece a mostrar essa ministração para eles. Amém? Levante a sua voz aí e ore pela vida do Jânio. Oh Jesus, nessa hora nós queremos te agradecer pela vida do teu filho. Obrigado, Senhor, pela tua graça sobre a vida dele. Senhor Jesus, eis aqui, Papai querido, em nome de Jesus, aquele que se reconciliou com o Senhor, aquele Deus que fez uma aliança com o Senhor, e nessa noite nós apresentamos a vida dele ao Senhor, Papai querido, e liberamos o teu filho, Senhor, como um evangelista, como aquele que vai atrás, Senhor, como aquele que busca, Senhor, a salvação de outros, Senhor, para que seja feito na vida deles aquilo que o Senhor tem feito na vida dele, na casa dele, Senhor, em nome de Jesus, encha, Senhor, as mãos, os pés, Senhor, o coração, a mente, Senhor, daquilo que é dos céus e daquilo que é eterno, em o nome poderoso de Jesus, Senhor, a igreja levanta as mãos e diz ao Jânio, vai, Jânio vai, Jânio vai, em nome de Jesus, Jânio vai buscar aqueles que estão perdidos, vai buscar aqueles que ainda têm tempo de buscar, vai buscar aqueles que ainda dá tempo, vai buscar aqueles que ainda não foram, vai buscar aqueles que o diabo ainda não ceifou, vai buscar aqueles, encha o teu filho o teu poder, encha o teu filho, Senhor, de autoridade, em o nome de Jesus a igreja libera e envia, Senhor, aos bairros dessa cidade, Senhor, em nome de Jesus, e até onde o Senhor determinar, para a glória do teu nome, em o nome de Jesus, amém e amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, nessa noite, tem alguém no nosso meio que estava indo para um caminho que o Jânio estava e hoje deseja mudar a direção? Se tem alguém hoje, se entrou alguém aqui nesse culto, nessa noite, se entrou alguém aqui nessa noite que estava indo por outra direção que não levava aos céus, e nessa noite você deseja fazer como o Jânio, mudar a sua direção, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Não precisa ficar com vergonha. Se você entrou nesse lugar nessa noite, se o Senhor te trouxe aqui, Ele está te dando uma oportunidade. O Senhor está te dando uma oportunidade para que você mude a sua direção. Qual era a direção que o Jânio estava indo? Para o inferno. E qual a direção que ele está indo agora? Para os céus. Se você nunca aceitou Jesus, se você entrou aqui, pastor, eu nunca aceitei Jesus, como é que eu faço para ir para os céus? Tem gente que nem sabe, é fácil. Você diz assim, eu quero aceitar Jesus como meu único Senhor e Salvador. E o Senhor, e quando a igreja ora, irmãos, quando nós oramos pela sua vida, ali está selado diante de Deus. Talvez você entrou aqui, já caminhou com Deus, mas por algum motivo você desviou do caminho. E hoje você precisa se reconciliar com o Senhor. Se você entrou aqui nessa noite e nunca aceitou Jesus, deseja fazer isso. Se você sabe que você não está indo para os céus, e nessa noite você deseja fazer um compromisso com Deus e caminhar com Ele, esse momento é oportuno para você. Geralmente a gente faz no final do culto, mas nós vamos fazer agora que o ambiente é profético. Amém? Tem alguém nesse lugar? Tem alguém aqui nessa noite? Não? Se não tem, glória a Deus. Sabe o que Jesus disse um dia? Aquele que se envergonhar de mim, quando chegar diante de mim, eu me envergonharei dele. Meu Deus. Há 10 anos atrás, se eu chegasse diante de Jesus, ele ia se envergonhar de mim e disse, não, aqui não é seu lugar. Mas a Bíblia diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Nós precisamos confessar Jesus. Amém?
se você desejar no final do culto, você pode me procurar também. Diz, pastor, eu quero fazer isso. Deus vai trabalhar o nosso coração, Deus vai falar muito conosco até o final. Amém? Glória a Deus. Irmãos, talvez não dê tempo da gente encerrar a palavra, mas nós vamos pelo menos iniciar essa palavra e dar continuação nela depois, se for necessário. Essa palavra Deus me entregou na quarta-feira. E enquanto a gente estava adorando, enquanto nós adorávamos aqui na quarta-feira, Deus me mostrou uma cena. E essa cena, ela é bíblica. E eu quero trazer para você nessa noite. Nós vamos aprender juntos. Papai querido, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante do Senhor e declarar que somos teus. Queremos dizer, Senhor, que o nosso espírito se conecta ao teu espírito. Fala conosco nesse tempo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra, ela fala de um homem. A história dele está lá em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, a partir do versículo 54. O nome desse homem que a Bíblia relata é Estevão. Diga comigo, Estevão. Atos capítulo 7, versículo 54 em diante. Diz assim, se você não encontrou na sua Bíblia, pode ler aqui, que vai estar passando aqui no telão. Diz assim: ao ouvir tais palavras, grandemente se lhes enfureceu o coração e lhe rilhavam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu os olhos em direção aos céus e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos juntos contra ele. E arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribua este pecado. E tendo dito essas palavras, adormeceu. Quais foram as palavras? Quem era Estevão? E a Bíblia aqui, quando ela diz adormeceu, quer dizer que morreu. Diga comigo, morreu. Então, irmãos, um homem, quem era esse homem e o que ele estava fazendo para ser apedrejado? Um homem que ele estava diante de Deus. Desliga esse ventilador para mim, por favor. Está virando a minha Bíblia aqui, eu preciso dela. Um homem. Que homem era esse? Como era essa pessoa? O que a Bíblia diz sobre ela? A Bíblia não fala muito sobre esse homem. Não há muitos relatos sobre a vida de Estevão. Mas no capítulo 6, versículo 3, fala um pouquinho sobre ele. O que ele estava fazendo? Será que ele era um homem mau? Será que ele era ruim?
O que ele estava fazendo? Imagine alguém fazendo alguma coisa e daqui a pouco essa pessoa ela é apedrejada. O que levava alguém a apedrejar outra pessoa? Capítulo 6, versículo 3. Quem era esse homem? Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Próximo. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Esse homem, ele era um distribuidor de alimentos. Ele ficou na distribuição de alimentos. O versículo 2 vai dizer, coloca lá o 2. Esse homem, ele era um crente. Então os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Naquele tempo a igreja estava crescendo muito. Jesus já tinha partido e a igreja crescia e continuava a crescer. Então, a Bíblia fala sobre esse homem, que ele se converteu, assim como Jânio se converteu. E agora, quando chega um dia, os discípulos de Jesus chamam alguns, porque havia naquele tempo uma distribuição de alimentos para as viúvas. As viúvas eram cuidadas, a igreja cuidava das viúvas. E ali começou alguma reclamação de uma parte dos judeus com outra parte. Então eles juntaram e disseram para esse homem, para esse Estevão, disse assim: Estevão, você vai ficar na distribuição de alimento. É você quem vai ficar na distribuição de alimento. Como nós temos aqui a nossa caixinha do HGP. A Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo e do conhecimento. Mas ele foi ficar na distribuição de alimento. Por que um homem cheio do conhecimento, cheio do Espírito Santo, tem que ficar com um cargo tão irrelevante aparentemente? Por que os outros disseram assim: ora, nós vamos pregar a palavra, nós vamos anunciar o evangelho, e você vai cuidar da caixinha do HGP? Vem cá, Jânio. Então agora o Jânio se converteu, o Jânio se juntou à igreja, e agora o Jânio está cheio do Espírito Santo, e ele está cheio de sabedoria. Mas o que você vai fazer na igreja Nova Aliança, Jânio, é cuidar da caixinha do HGP. E Estevão não recusou cuidar da distribuição de alimentos. Irmãos, geralmente os alimentos, onde nós guardamos os alimentos? As cestas básicas nós guardamos aqui, nos fundos, fica lá pelo outro lado. Nas outras igrejas, quando é maior, tem um lugar de lado que nem passa por dentro da igreja, entra pelas portas dos fundos, fica lá na despensa. Então os apóstolos estavam ministrando a palavra e Estevão estava lá na despensa. Mas ele aceitou cuidar da caixinha do HGP. E ele não deixou de ser esse homem. A função não era muito atraente. Pode colocar ela aí, Jane, senta aí perto dela. A função não era muito atraente, mas esse homem, ele era um homem curado. Ele era um homem sarado. Ele era uma pessoa que ele não teve problemas de cuidar da caixinha do HGP. Quando disseram para ele para cuidar das viúvas, você vai ficar lá nos fundos cuidando de alguma coisa, ele disse: não tem problema, eu vou fazer isso. E eu tenho certeza que Estevão fazia com excelência, que ele cuidava com excelência daquilo que há dentro de um ministério que aparentemente não tem valor. Somente uma pessoa sarada, uma pessoa
curada, irmãos, ele vai trabalhar dentro de um ministério, em qualquer área que ele for colocado. Somente uma pessoa sarada, somente uma pessoa que é curada, uma pessoa que não tem feridas na alma dela. E o que Deus trouxe na quarta-feira foi sobre intercessão. No final você vai aprender o que Deus quer falar conosco sobre intercessão. O coração de um intercessor. Diga comigo, o coração de um intercessor. Enquanto nós ministrávamos, o Kendi ministrava junto com a Letícia, na quarta-feira, Deus me mostrou essa cena de Estevão sendo apedrejado. Eu disse, meu Deus, o que é isso? E nós estávamos cantando aquela última música. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo assim, me alegrarei. Mesmo assim, eu me alegrarei. Mesmo assim, Estevão se alegrou. Os discípulos partiram e foram ministrar, mas Estevão ficou fazendo aquilo que lhe foi determinado, com alegria. Olha, irmãos, o coração de Estevão. Olha o versículo 8 do capítulo 6. Versículo 8. Veja as características desse homem. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Irmãos, um homem cheio de graça, diga comigo, cheio de graça, cheio do poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos. O cara fazendo um trabalho aparentemente inútil. Olha o coração dessa pessoa. Olha o coração desse homem. E nós precisamos, irmãos, a voz que Deus ouve é a voz de um intercessor. E o intercessor é somente aquele que é sarado e curado. O que é um intercessor, irmãos? Eu tenho vários exemplos para trazer para você sobre um intercessor. Crentes tem muitos, mas intercessores são poucos. Nosso pastor Nonato, ele diz assim, mas 1 grama de intercessão vale mais do que 1 quilo de oração. É valioso. 1 minuto de intercessão vale muito mais do que 1 hora de oração. Como ser um intercessor? Deus vai falar conosco nesses dias. Quem são os intercessores? Quem são os homens que Deus ouve e age imediatamente após as suas intercessões? Nós vamos ver aqui sobre a vida desse homem. E a Bíblia diz aqui que ele era cheio. Sempre deixa o versículo. A Bíblia diz que ele era cheio. Diga comigo, cheio. Ele não era só por meio, ele era cheio. Esse copo aqui, ele está quase cheio, mas ele não está cheio. Agora, esse copo aqui está cheio. Cheio do Espírito Santo. Irmãos, onde tem o Espírito Santo, que nós somos cheios do Espírito Santo, não há vagas para outras coisas. Não há vagas para feridas. Não há vagas para aquilo que é um tormento.
Porque quando a gente não é curado, irmãos, pensa num negócio chato, pensa num negócio ruim. Mas o Senhor está querendo nos encher até não ter lugar para mais nada dentro de nós. Onde Jesus chega, tudo muda. Onde o Espírito Santo enche e completa, não tem vaga para outras coisas. E agora, quando nós somos cheios do Espírito Santo, o Senhor começa a trabalhar através da nossa intercessão. Intercessão, trazendo um exemplo para vocês aqui. Em um determinado dia, nós estávamos em Imperatriz, no Silce, e lá uma pessoa ficou possessa. Várias, tinha umas 2.000 pessoas. E uns 50 ficou possessa enquanto o apóstolo Levi ministrava. E era trazendo uma renúncia, renunciando a uma raiz de iniquidade. E ali ficaram 2 pessoas possessas que os demônios não iam embora. E eu morava em Marabá, e eu saí de lá e fui aprender. Eu digo, eu preciso aprender isso. Eu sou apaixonado com essas coisas, com essa profundidade que existe, com esse mistério no mundo espiritual. Não compensa ser um crente raso, irmãos. Não vale a pena. Precisamos nos aprofundar nas coisas de Deus. Só assim nós vamos conseguir ajudar outras pessoas. Então ali naquele momento, alguns pastores fazendo algumas coisas, não, vamos ungir o umbigo dele. Ungir o umbigo, expulsava o demônio disse, eu não vou embora, eu não vou sair daqui. E aquele lá, o templo é grande, e aí aquele tormento. E a pastora Jesus disse assim, pastor, vai lá e dá uma ordem naquele demônio. Eu falei, já tem 10 pastores lá, pastora. Não, mas você vai lá. E tudo que aqueles pastores faziam não adiantava. E quando eu chego lá, eu disse, Senhor, o que é que eu vim fazer aqui? O que é que eu vou fazer aqui mesmo? E na hora o Espírito Santo disse, coloque em prática aquilo que você veio aprender. Eu disse, o que eu estou aprendendo? Raiz de iniquidade, intercessão, interceder, entrar na brecha por alguém. E ali, eu cheguei na frente daquele rapaz, que ele estava possesso, era um homem alto, grande, e eu dei ordem para aqueles demônios, os pastores soltaram aquele rapaz, e o demônio disse, eu não vou sair. E eu disse, vai. Todos os outros pastores já tinham feito de tudo. E aí eu passei para trás daquele rapaz, e eu coloquei as mãos nas costas dele. Eu nunca tinha visto ele. E quando eu coloquei as mãos nas costas dele, eu falei, Senhor, eu quero interceder profundamente por esse rapaz. Eu não sei o que ele fez, eu não sei o que aconteceu com ele, mas nessa hora eu me coloco entre ele e o Senhor. Nessa hora eu me coloco entre ele e o diabo. Eu me coloco entre ele e o inferno. E na hora o diabo disse, Satanás disse pela voz daquele rapaz, ele disse, eu matei o bisavô dele, eu matei o avô dele, eu matei o pai dele e vou matar ele. E quando eu comecei a orar ali, intercedendo, irmãos, foi 3 minutos, Senhor, eu quero te pedir perdão por esses pecados que os antepassados cometeram. Atrás daquele rapaz, ele de joelho, aquele demônio começa a olhar, e ele começa a virar o olho assim para cima e dizendo, sai Jesus, sai Jesus. Irmãos, todos os pastores, mais de 10 pastores já tinham orado. Mas quando eu coloquei em prática aquilo que eu estava aprendendo sobre intercessão, aquele demônio teve que ir embora. 3 minutos de intercessão, o demônio disse, eu não aguento mais, Jesus chegou. Sabe, irmãos, aquilo que nós podemos fazer através da intercessão? Irmãos, mas vai eu curado, vai eu ferido, vai eu com mágoa no meu coração. Você acha que o diabo não sabe quem você tem mágoa? Você acha que o diabo não sabe? Ele sabe de tudo. Vai alguém se colocar na brecha. Vai alguém dizer, Senhor, eu me coloco na brecha, com o coração todo ferido com a esposa, com o coração todo ferido com o esposo, magoado com o seu pastor, magoado com o seu líder, magoado com o seu pai. Você vai tomar uma taca do diabo.
sem autoridade nenhuma. Você lembra o que aconteceu com os filhos de Seva? Os filhos de Seva foram expulsar um demônio. Chegaram perto do endemoniado e disseram: sai em nome de Jesus. Que Jesus? O Jesus de Paulo. E o que é que o demônio disse? Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, mas e vós, quem sois? Jesus deseja tirar a igreja desse nível e colocar nesse nível. É essa igreja, irmãos, quarta-feira, durante o louvor, eu falei com o Kennedy, falei com os militares aqui, eu falei, ó, Deus vai dar uma palavra em cima disso aqui, porque Deus está procurando alguma coisa. Sabe, irmãos, o nível de igreja que precisa ser levantado nesse tempo, essa igreja sarada, essa igreja curada, essa igreja que anda na luz, essa igreja que quando dobra os joelhos e começa a interceder, nada fica. Mas nós temos visto uma igreja espalhada pela face da terra, que quando termina um culto, metade dos irmãos vai por um lado, outra família vai por outro, porque eles não se falam. Pessoas da mesma casa, parentes, irmãos, líderes, vai por aqui, outro vai para cá, porque não se falam. Essa igreja, o nome dela é Já Morreu. É uma igreja sem autoridade. É uma igreja que ora para as paredes. Essa igreja está perdendo tempo. Esse tipo de igreja não tem autoridade nenhuma. Como é que você entrou aqui nessa noite? Como é que você chegou aqui? Não espere para amanhã fazer os concertos. Os concertos precisam ser feitos hoje. Os concertos precisam ser feitos agora. Os concertos precisam ser feitos nesse tempo. Deus deseja mudar o nosso coração. O coração da igreja, irmãos, para ter autoridade na intercessão. O Jânio acabou de se converter. E ele pode ser um excelente intercessor. Pastor, quanto tempo eu preciso para ser um intercessor? Você pode converter agora e a partir de agora você começar a ser um intercessor. Desde que o seu coração aceite aquilo que os céus têm para colocar dentro dele. Quantas mudanças Deus já fez no coração do Jânio? Quantas mudanças, tudo aquilo que ele ouve nas ministrações, ele começa a praticar. Jânio precisa fazer isso, ele vai e faz, precisa fazer aquilo outro. Um coração limpo, irmãos, quando começa a orar, vai ganhar gente para Jesus. Eu já estou orando pelo meu pai, pela minha família, eu já estou orando e nada acontece com eles. Como é que está o seu coração diante dos céus? Como é que está o coração da igreja diante dos céus? E não é só essa igreja, é para a igreja que está ouvindo pela internet também. Quantas mazelas, irmãos, quantas mazelas sendo escondidas, sendo prolongadas, sendo prorrogadas. A única coisa que o diabo quer fazer é você regredir. Satanás, ele só quer fazer a gente regredir. Ele só quer fazer a gente regredir. Ele só quer fazer você regredir. Decida na sua vida não regredir. Decida não regredir. Sabe, às vezes nós vamos tomando forma de cristão, vamos tomando forma de igreja, nos tornamos uma grande igreja, nos tornamos uma família cristã, mas sem autoridade no mundo espiritual. Sem autoridade. Porque coração fechado, com um, com o outro. Coração fechado para uma pessoa é coração fechado para Jesus. O diabo só precisa que você feche seu coração para uma pessoa. O diabo só quer que você trate uma pessoa com indiferença. Não precisa de duas. Diga comigo, não precisa de duas. Não precisa de duas, é só uma. Para ele arrebentar com a nossa casa, para ele arrebentar com a nossa vida. Muitas famílias arrebentadas, não sabem por quê? Satanás. Sabe, irmãos, quando eu fui compreendendo essas coisas, eu não posso ter nenhuma pessoa que eu não levante a mão para ela e abençoe ela. O que é que estava acontecendo aqui com Estevão?
estava sendo apedrejado. Esse homem, irmãos, ele estava sendo apedrejado. Mas o que fazia ele ser cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus? A graça e o poder de Deus vão estar sempre sobre essas pessoas. Onde tiver uma pessoa sarada, uma pessoa curada, uma pessoa resolvida, ela vai ser cheia do poder, da graça e do Espírito Santo. Essa igreja, às vezes a gente chega nos lugares, eu cheguei numa igreja uma vez para ministrar, uma igreja grande, irmãos, pense, e lá, os concertos, na primeira ministração a igreja passou a noite inteira praticamente fazendo concerto. Que igreja era essa? Onde é que estava o Espírito Santo? Estava longe dela. Famílias cheias de mazelas, uns com os outros, irmãos, não tem autoridade. Perde a autoridade, e é isso que o diabo deseja fazer, que nós percamos a autoridade. E quando nós estamos orando, nada está acontecendo. Mas Deus deseja levantar uma igreja intercessora, que quando ela dobra o joelho, 1 minuto, 2 minutos, 3, que seja, o inferno estremece. É essa igreja, irmãos, que o Senhor passeia os olhos e procura ela nessa cidade. E nós precisamos ser ela. Nós precisamos ser essa igreja. Somente assim nós teremos um coração abençoador e um coração perdoador. Somente uma pessoa, irmãos, que é curado, que é sarado, ele chega diante de Deus. Ele tem o coração dele. Ele tem a mente dele dessa forma, porque se tornou um estilo de vida. O que Estevão disse no momento que ele estava sendo apedrejado? Qual foram as últimas palavras de Estevão? Pai, não impute a eles esse pecado. Qual pecado? Assassinato. Um homem sendo assassinado porque estava pregando a palavra de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, estava sendo apedrejado. Mas ele consegue olhar para os assassinos deles assim: Pai, não impute a eles esse pecado. É esse coração que Deus está procurando. É esse coração que Deus está querendo. Somente um homem que tem o coração dessa forma, somente alguém do coração dessa forma, alguém que é curado, irmãos, consegue chegar e dizer para Deus, no momento do assassinato, dizer: está perdoado, meu assassino. No momento do assassinato, irmãos, nós temos um testemunho disso de um pastor da Nova Aliança, que alguém matou o filho dele, e ele foi lá na cadeia e disse: está perdoado, assassino do meu filho. E levou toda a família a dizer: está perdoado, assassino. Isso não é fácil, mas é possível, irmão. Isso é para crente, isso é para nós, isso é para a igreja. Diga: é para mim. Levante a mão para o céu e diga: Deus, isso é para mim. Isso é para nós. Levanta aí, Diogo, a sua mão e diga: é para mim. É para nós, irmãos. Levanta aí a sua mão, Paulo, e diga: é para mim também. É para ele também. Isso é para nós, no nosso dia a dia. Por que Estevão conseguiu fazer isso? Porque ele não olhava para quem o agredia. Para onde Estevão estava olhando? Capítulo 7, versículo 55. Para onde ele estava olhando, irmãos, enquanto estava sendo apedrejado? Vamos lá. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu os seus olhos em direção aos céus e contemplou o quê? A glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Irmãos, em um momento que alguém estava sendo apedrejado, alguém estava ali jogando pedras, arrebentando com o cara, mas ele não estava olhando em direção aos assassinos. Sabe para onde ele estava olhando? Para os céus.
Estevão estava ali, cheio de quê? Do Espírito Santo. E a pedra rachando nele. A pedra comendo Estevão. E mais pedra em Estevão. E mais pedra, jogando pedra em Estevão. Na hora da morte dele, irmãos, para onde ele estava olhando? Ele não estava olhando para quem estava o assassinando. Para onde ele estava olhando? Para onde você está olhando? Enquanto nós olharmos para quem nos apedreja, nunca teremos esse coração que Deus deseja. Para onde Jesus estava olhando quando ele foi crucificado? Sabe, irmãos, aqui tinha várias pessoas, continua olhando para cima. O que você está vendo aqui nesse ambiente? Diga aí. Jesus. Aqui, ó, pode, o ambiente que você está vendo. Lâmpada. Presta atenção, irmãos. O que o intercessor está vendo? Lâmpadas. E eu estou vendo pessoas. Eu estou vendo uma câmera, estou vendo Mateus. O intercessor está vendo mais o quê? Lâmpadas. Lâmpadas. Mais o quê? Lâmpadas. Um ferro, uns fios. Por que que eu estou no mesmo lugar dele e não estou vendo a mesma coisa? Por que que eu estou junto com ele no mesmo lugar, dentro da mesma igreja e não estou vendo a mesma coisa que ele está vendo? Porque os meus olhos não estão voltados para os céus. Deus deseja uma igreja que os olhos estejam voltados para os céus. E quando a pedra comer em você, na sua casa, quando o seu marido acertar você lá de longe, quando a sua esposa lhe acertar, quando o seu pai lhe acertar, quando a sua mãe lhe acertar, quando os seus parentes lhe acertar, não vai ter problema nenhum. Você vai olhar para os céus e vai dizer: Pai, não impute a eles esse pecado. Mas para isso a igreja precisa estar olhando em direção aos céus. Quando Deus ouve isso, quando as pessoas estavam olhando ali, ninguém viu o que Estevão viu, ninguém viu o que o intercessor sarado e curado estava vendo, mas ninguém daqueles, somente ele estava vendo, porque somente ele estava olhando para os céus. E agora, quando ele diz: Pai, não impute a eles esse pecado, ele estava olhando, vendo os céus abertos, a glória de Deus e Jesus de pé. O intercessor sempre vai ver o que ninguém está vendo, mas o intercessor sempre se identifica com o outro, porque estão olhando para o mesmo lugar. Se tem dois intercessores aqui dizendo: o que você vê? Lâmpada, ferro. Lâmpada, ferro. Lâmpada, ferro. Lâmpada, ferro, data show, luminária. Show, luminária. Nós estamos falando a mesma língua porque estamos vendo as mesmas coisas. Para onde você está olhando? Para onde nós estamos olhando? Entende? Entende que o Espírito ministra sobre nós? Entendes o que lê? Sabe, irmãos, na hora que Estevão estava sendo apedrejado, Jesus disse: eu não vou ficar sentado aqui, deixa eu levantar. Jesus olha e contempla o apedrejamento daquele homem. Sabe, irmãos, aquele ambiente era de ódio, aquele ambiente era de pedras. Imagine Estevão chegando no céu dizendo assim, e eles perguntando para ele: como foi o seu apedrejamento? Ele disse: eu vi o céu aberto. Não, como foi o seu apedrejamento? Que tamanho eram as pedras? A glória de Deus. O que é que você viu lá como era o ambiente lá? Tinha muita pedra, que tamanho era isso? Como era isso? Eu vi Jesus em pé. Compreende, irmãos? Compreende os céus perguntando para Estevão: como é que foi, que tamanho eram as pedras? Ele diz: os céus estavam abertos.
Não, mas o que é que eles falaram para você lá? A glória de Deus era grande. Mas como é que era? Como é que era o capim onde você caiu? Ele disse: Jesus estava em pé do lado do Pai. Não estava vendo nada daquilo. Aleluia! Para onde você está olhando e para onde você está ensinando as pessoas a olharem. Para onde nós estamos olhando e para onde nós estamos ensinando os nossos discípulos a olharem. Jesus, isso é forte demais. Sabe, irmãos, ele viu essas 3 coisas. Quem quer correr dessas coisas, corre do caminho de Jesus, porque ele passou por elas. Quem quer correr da cruz, nunca vai encontrar os céus, porque o caminho dos céus precisa passar pela cruz. Ser cristão é um caminho de cruz, é um caminho de glória, é um caminho cheio do Espírito Santo, é um caminho em direção aos céus, é um caminho da glória de Deus e é um caminho de intimidade com Ele. Esse é o caminho. Eu só tenho essa estrada para você passar. Se você quiser passar em outra, você precisa procurar outro lugar. Eu não tenho outro, ainda não tenho uma segunda opção. Ainda não tenho. Ah, pastor, eu vou embora porque o senhor pintou o fundo da igreja de preto. Foi preciso pintar, irmão, para nós parecer mais bonito na internet. Mas se você permanecer aqui, você vai para o céu. Nós vamos para o céu. Com a igreja branca, preta, azul, amarela, reformada, pintada, com ar-condicionado queimado, sem queimar, nós vamos para o céu. Você quer ir para o céu? Seu lugar é aqui. Irmãos, o intercessor é aquele que já venceu o legado da amargura. O que é a amargura? A amargura é uma má água, é uma mágoa. Alguém que tem uma mágoa, ele bebeu de uma má água. E quem deu essa má água para ele foi o diabo. Se você é uma pessoa amargurada com alguém, só precisa de uma pessoa, não de duas. O diabo, ele entra em brechas. Diga comigo, brecha. Brecha não é uma porta aberta, brecha é aquela greta debaixo da porta. Semana eu estava mostrando para a Nayara uma cunha, mostrei para ela, estava num lugar e mostrei para ela: Nayara, sabe o que é isso aqui? Não, pai, isso aqui é uma cunha, já trabalhei demais com marreta, rachando madeira com aquilo. Você bate o machado, abre uma brechinha, coloca uma cunha e bate a marreta. O diabo é aquele que só precisa de uma brecha para meter a cunha e arrebentar com a sua família. Essa palavra vem de Deus, irmãos. Ela vem dos céus. Sabe, nós precisamos nos sondar. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Porque depois dessa palavra você não vai ter desculpa nenhuma. Nenhuma. Eu não vou ter desculpa nenhuma. Eu sempre procuro, irmãos, olhar para dentro do meu coração. Tem alguém que eu não consigo orar por ele? Tem alguém que eu não consigo abençoar e pedir para ele 10 vezes mais do que aquilo que Deus tem para mim? Se tiver uma pessoa, está tudo errado dentro de mim. Uma pessoa é o suficiente. Sabe, irmãos, até o coleguinha da escola. Até o coleguinha da escola, viu, Paulo? O coleguinha da escola brigou, bateu. Ah, deu uma porrada aqui, pastor, doeu. Chega lá e diz assim: eu quero perdoar você, viu, cara? Eu quero levar você para a igreja, que eu sou um evangelista. É isso que nós precisamos, irmãos. Mas hoje, irmãos, tem uma crentaiada magoada, mas tem uma crentaiada, nosso Deus, azedo que nem limão. Está orando para as paredes e perdendo tempo. Orando para as paredes e perdendo tempo. Diga comigo, orando para as paredes e perdendo tempo. Precisamos vencer o legado da amargura. Sabe o que o nosso pastor Nonato nos ensina? E eu tenho uma apostila ali só de frases que ele nos ensina nas nossas reuniões de pastores. O contrário de amor não é ódio. É o quê? Indiferença. Eu trate o Jânio com indiferença. Eu estou demonstrando para ele coração fechado. Diante de Deus, ódio. O contrário de amor
não é ódio, é indiferença. Você está entendendo como é sutil? É uma brecha, irmãos. Ódio é quando você pega uma pedra e apedreja alguém. É quando eu pego uma pedra e apedrejo alguém. Mas indiferença é só quando eu faço bem sim. É o suficiente para o diabo entrar e arrebentar comigo, com o meu ministério e com tudo que eu tenho. O diabo vai entrando de pouquinho. Ele era uma serpente, lá em Apocalipse virou um dragão. Porque foi achando brecha na vida do homem, achando brecha. E foi crescendo e engordando. Sabe de que o diabo se alimenta? De pecado e coisas não resolvidas. O intercessor perdoador é esse que sempre está vendo o sobrenatural em meio ao caos. A maioria contempla as coisas naturais, o intercessor contempla os céus. O assunto do intercessor vai bater com o assunto de outro intercessor. E o assunto do intercessor é sempre as coisas do alto. Onde ele estiver, o assunto dele é as coisas do alto. Vai conversar outras coisas, outros assuntos, mas no final entra as coisas do alto. O céu sempre estará aberto para o intercessor. Isso aqui veio assim, ó. O céu sempre estará aberto para o intercessor. E nem sempre vai estar aberto para um crente. Se você é dessa raça, desse lado, os céus não estão abertos para você. Não existe céu aberto. Mas se você é um intercessor, se Deus olha o seu coração, não tem nada disso, não tem essas coisas, o diabo não tem direito de ficar batendo na tua casa, não tem direito de bater na tua porta. Você vai ser cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Jesus vai estar com você e grandes coisas vai fazer através da sua vida. Quanto tempo alguém precisa para ser um intercessor de convertido? No dia que se converte, já pode começar a ser. Só dizer para Deus o que o Jean disse: Senhor, eu abro o meu coração, entra aqui dentro, tira tudo que não presta, tira todo o lixo. Chega em casa, confessa para a Neia, confessa que roubou, confessa que fez, vá confessando. Ei, eu vim aqui porque eu roubei, eu vim te confessar. Ei, eu prostituí, eu me arrependi. E ai daquele que não perdoar. Ai daquele que não perdoar. Diga: Deus, me ajuda a vencer o legado da amargura. Irmãos, olha só o que o intercessor é capaz de fazer. O versículo 60. Coloque ele aqui para mim, por favor. Pode sentar, Estevão. Sente aqui, ó. Pode sentar aqui mesmo. Olha as últimas palavras desse homem, como nós já dissemos. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribua esse pecado. E tendo dito essas palavras, morreu. As últimas palavras desse homem manteram os céus abertos para ele. Será que vai dar tempo de fazer conserto? Será que vai dar tempo de fazer conserto no dia da morte? Será que no dia da minha morte vai dar tempo de fazer conserto? Será que no dia da sua vai dar tempo? Irmãos, olhe lá. Não deixe para amanhã aquilo que nós precisamos fazer hoje. O crente não deixa para amanhã aquilo que precisa fazer hoje. É muito fácil acostumar com as coisas de Deus. É muito fácil acostumar com o cristianismo. Irmão, se eu não ficar esperto e velhaco. E quanto mais a gente cresce, mais perigoso fica. Porque maior é o tombo. Não é, pastor Clenor? Quanto mais a gente cresce, mais cuidado nós precisamos tomar. E esses dias eu estava vendo que muitas coisas a gente vai vencendo. E eu li uma frase: cuidado para você não, na hora que você levar o pé na porta, a porta fechar. Por quê? Irmãos, depois de ter vencido todas essas coisas, depois de ter passado pelas provações, depois de ter vencido a amargura, depois de ter vencido esse legado, depois de ter feito tudo, aí eu me engrandeço com isso. É a mesma isca que o diabo usa para pegar da mesma forma as mesmas pessoas. Depois que nós vencermos tudo, nós precisamos continuar vigilantes, para que a gente não entre nessa parte. Então, irmãos, quando Estevão diz essas palavras e encerra a permanência dele aqui na terra, agora, irmãos, só um intercessor consegue fazer isso aqui.
Crente não consegue fazer isso. Só um intercessor consegue. Só um intercessor, Jânio, consegue. Fica de joelho. Só um intercessor consegue, irmão. E ele ia Pedro comendo, e a última palavra dele: olha para mim. E ele estava olhando para o céu. E ele caiu morto. Vai cair. Irmãos, o Espírito Santo estava ali. Os céus, olha o ambiente de um intercessor. O Espírito Santo ali, os céus abertos, a glória de Deus e alguém de pé. Quem é o responsável por isso? Quem é que está fazendo isso? Quem é o responsável por isso? Jesus ali diante do Pai. E o Pai olha para o Filho e diz assim: meu filho, essas palavras eu conheço, porque essas palavras parecem com as suas quando você estava sendo crucificado. Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Deus diz assim: essas palavras aí parecem com a sua, esse coração parece demais com o seu. Eu preciso. Sabe, meu filho, cadê as roupas desse homem? Cadê as roupas dele? Quem é que estava perseguindo mesmo? Quem é que estava pedindo? Quem é que estava pedindo para perseguir ele? Diz: rapaz, é um jovem lá chamado Saulo. E Jesus disse, e Deus disse: meu filho, você vai lá, desce lá e dá uma conversadinha com esse Saulo. Porque eu não suporto a voz de um intercessor. Desce lá e bate um papo com ele. Jesus veio. Veio ou não veio? Ele veio. As roupas de Estevão estavam depositadas aos pés de Saulo, o perseguidor de primeira, treinado por Gamaliel, como o pastor ministrou, cheio de razão. Aí Jesus chega, ele estava indo, continuando a perseguição, aí uma luz aparece. E eu não vou lá no texto agora, mas quando aquela luz aparece, ele caiu. Eu não sei se do cavalo, da égua, do jumento, eu não sei da onde, mas caiu. E quando ele disse: Senhor, quem és tu? Ele disse: ah, Paulo, Saulo. Ah, Saulo, triste coisa é você recalcitrar contra os aguilhões. Ah, Saulo, eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Saulo não estava perseguindo Jesus. Quem ele estava perseguindo? Ele estava perseguindo o intercessor. Deus vai tratar com quem persegue o intercessor. Você sabe como ele vai tratar? Sabe como? Ele vai fazer do perseguidor alguém maior do que alguém que foi perseguido. Essa é a sede de Deus. Essa é a sede do Santo Espírito de Deus. Agora Jesus não chegou e matou Paulo, não matou Saulo. Ele disse: Saulo, Saulo, agora você vai sentir o gostinho do que é ser perseguido. Agora você vai trabalhar para mim. Agora encerrou a vida de Estevão, encerrou a vida daquele intercessor, e agora vai começar a sua. Somente o intercessor tem o poder de fazer alguém que o persegue maior do que si próprio. Você está afim disso, irmãos? Ou você está afim de ser maior do que alguém? Nós estamos afim disso ou estamos afim de ser maiores do que alguém? Aí, irmãos, começa uma nova história. Paulo, fruto da intercessão de Estevão. A sua intercessão vai gerar alguém maior do que você para Ele. É para Ele. Você vai consertar hoje ou ainda vai sair daqui aborrecido?
E aí, Wilson, o que fazer agora? A cerca fechou no brejo. Deus quer fazer de nós uma igreja intercessora. Uma igreja onde o nosso único inimigo é o diabo. Essa igreja que ele está procurando em Palmas, em toda a face da terra. Bate aí no seu peito, diga um coração de intercessor. E no próximo culto você vai ver os frutos do coração de intercessor. Nós vamos continuar essa palavra. Fique de pé aí, vamos orar, porque você precisa comer pizza e eu também. Levanta, Estevão, em nome de Jesus. A nossa figueira florescendo ou não tem problema nenhum. Se a minha figueira não floresceu, a dos meus perseguidores vão ter que florescer. A figueira que não floresce, irmãos, não tem problema. Se foi buscar fruto e não encontrou, não tem problema. O que importa é o nosso coração. O que importa é isso diante dele. Essas são as pessoas que os céus ficam de pé. Essas são as pessoas que os céus se abrem para elas. Quando Deus olha para a terra e encontra alguém olhando para cima, quando tem alguém na terra olhando para os céus olham para a terra e os céus vêm tratar com aquele assunto. Compreendes nessa noite o que Deus quer fazer no seu meio? Compreende o que Deus quer fazer lá na sua empresa? Compreende, servos? Compreendemos, igreja, aquilo que Ele quer fazer no nosso coração. Compreendemos isso. E quando nós orarmos, quando nós intercedermos, o inferno vai estremecer. Nós não precisamos ser grande, exuberante. Nós podemos ser do tamanho que formos, mas onde as nossas palavras são lançadas são como dinamites que os céus mandam. Feche os teus olhos nessa noite e vamos orar. Interceda e peça para Deus: Senhor, entra no meu coração nessa noite. Irmãos, você precisa fazer conserto com quem for preciso. Quanto maior humilhação, maior você vai, mais longe você vai. Não meça esforços para se humilhar. O diabo nos dá coragem para não perdoar, e depois tira a nossa coragem de confessar. O diabo nos dá coragem para ofender, e depois tira a nossa coragem para pedir perdão. Clame pela misericórdia do Senhor nessa noite. Clame pela misericórdia dEle. Não meça esforços. Alguém apaga aqui essas duas lâmpadas. Peça perdão para Deus. Vamos nos arrepender nessa noite. Vamos nos arrepender. Não pode ficar ninguém no seu coração. Nenhum. Ninguém vai ficar para trás no nosso coração, Jesus. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Da oliveira minda,
dia encontraremos com Ele. Em breve encontraremos com Ele. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia! Essa igreja que os céus procuram, essa igreja que o diabo não tem autoridade sobre ela. Comece com você na sua casa. Comece com você na sua casa. Comece com você na sua família. Comece por você. Ah, Senhor. Meu coração parece que vai explodir. Semana que vem você vai ver por que Semana que vem você vai ver por que o intercessor é perseguido. Você vai ver. Você vai desejar ser um como... Ninguém joga pedra, irmãos, em você à toa. Ninguém joga pedra numa árvore sem fruto. Você está tomando pedrada. Tem fruto? Tem fruto? Alguém está querendo o seu fruto. E é o diabo. Mas você tem um protetor. É só olhar para o lugar certo. Não olhe para o tamanho das pedras. Não olhe para quem atira. Olhe para o céu. Só olhe para Jesus. Você vai ver coisa que ninguém está vendo. Você vai ver coisa que ninguém está vendo. O diabo não te quer no seu serviço. Ele não te quer lá na sua casa com autoridade. Ele quer você um crente, mas não quer você com autoridade. Você vai ver por que os intercessores são apedrejados. E você vai dizer: Deus, eu quero ser um. Eu quero me tornar um. Eu não quero ser um crente normal. Essa igreja vai ser cheia de crente anormal. Essa igreja, cada um crente é um intercessor. Coloca a tua mão em posição de receber. Que a graça e a paz de Cristo Jesus, que o amor de Deus e a doce consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E que aquilo que você não conseguiu entender aqui através da palavra, que eu não consegui te entregar, que o Espírito Santo de Deus, aquele que estava com Estevão, que ele estava cheio dele, possa completar no seu coração. Eu quero declarar nessa noite. Faz um copo d'água aí para mim, por favor, que estava aqui, eu bebi tudo. Eu quero declarar sobre a sua vida aquilo que estava sobre a vida de Estevão, e você vai declarar sobre a minha vida aquilo que estava sobre a vida de Estevão. Quero declarar céus abertos sobre você. Eu quero declarar a glória de Deus sobre a sua casa. Segura aqui para mim. Eu quero declarar o Jesus de pé, olhando quando você estiver intercedendo. E os demônios olharem e dizer assim: sai, Jesus! Sai, Jesus!
Eu quero declarar a mesma medida que estava sobre a vida de Estevão. Bota aqui, meu filho. Eu quero declarar que a sua medida do Espírito Santo vai encher. Eu quero declarar que a nossa medida, dentro de nós sairão rios, fluirão rios de água viva. Uma medida, vou derramar, uma medida transbordante, cheia do Espírito Santo. Eu quero declarar um povo cheio do Santo Espírito de Deus. Eu quero declarar uma igreja cheia, não por meia. Eu quero declarar uma igreja cheia e não por meia. Declare sobre a minha vida aí, diga um pastor cheio e não por meio. Declare sobre a minha casa a glória de Deus. Declare sobre a minha casa céus abertos. Eu declaro sobre a sua céus abertos. Para esse tempo, céus abertos. Não importa se tem fruto da figueira, se não tem, a nossa alegria é Ele. Nós estamos olhando para Ele. Que o Senhor Jesus cuide de cada um de nós e nos ajude a vencer toda amargura, toda mazela, tudo aquilo que vem do inferno e tenta atingir o intercessor. Vá para casa. Vá para casa, continue esse culto lá no seu quarto mais tarde, dá para o seu joelho, peça a Ele, tem misericórdia de mim, fala comigo em sonhos e visões, fala comigo porque eu quero ser um desses, eu quero ser um desses que o Senhor procura. Diga para Ele nessa noite, que o Senhor seja contigo e te dê uma semana abençoada.